Boa noite a todos. Bom, pessoal, é um prazer recebê-los hoje no nosso encontro, que pretende discutir os temas aí de interesse da categoria. São várias mesas, vários debates que a gente programou e que a gente espera aí que vocês possam participar e contribuir com a criação de políticas e de ações para o sindicato a partir desse encontro. Meu nome é Maurílio Chiaretti, eu sou presidente do sindicato no estado de São Paulo. Eu gostaria aqui de começar montando a mesa. A gente vai primeiro montar a mesa, no final eu vou fazer uma fala sobre o sindicato. Primeiramente, eu convido Afonso Celso Bueno, presidente do CAU São Paulo. O CAU São Paulo, que é patrocinador do nosso evento também. Convido Jefferson Salazar, presidente da FNA, Federação Nacional dos Arquitetos. Convido o Vitor, que é representante da FENEA, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E convido os dois palestrantes de hoje, que é o Márcio Postman e a Lúcia Chimbo. A gente vai fazer um breve cumprimento aqui das entidades aqui presentes, dos representantes aí que estão acompanhando o nosso encontro. E, na sequência, eu vou falar um pouco qual que é o objetivo do encontro, tudo que a gente pretende, quais são os trabalhos que a gente pretende realizar durante esse evento. E, na sequência, a gente já começa com a palestra do Márcio e da Lúcia. Tudo bem? Bom, vou passar agora. Podem sentar, podem ficar à vontade. Vou passar primeiro para o Afonso. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Em nome do CAU São Paulo, eu quero dar as boas-vindas a todos os arquitetos e urbanistas presentes e também os não presentes que ainda virão, né, Maurílio? Que virão amanhã. E dizer dessa alegria nossa de poder participar junto nessa parceria com o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, patrocinando eventos desse porte, esses encontros estaduais, e esperamos estar sempre juntos, né, porque a gente entende que o sindicalismo ele não faz muito parte da cultura do arquiteto. Não de vocês que estão aqui, mas os arquitetos, em geral, não têm o hábito de se sindicalizarem. E é muito importante o arquiteto participar do seu sindicato, o sindicalismo responsável, o sindicalismo sério, que é o que está acontecendo atualmente no SASP. Por outro lado, a gente quer, nessa gestão do CAU, fazer algo diferente do que sempre foi feito do antigo conselho, né, de órgão arrecadador. Inclusive, isso aqui é uma forma até da gente devolver parte do dinheiro que os arquitetos recolhem com anuidades, com RRTs, proporcionando eventos como esse para qualquer entidade de classe, não precisa ser só o sindicato, né? Associações, pode ser IAB, pode ser a BEA, ASBEA. Nós estamos patrocinando todas as ações da área de arquitetura e urbanismo, que envolvam o exercício da nossa profissão. Nós patrocinamos, nós destinamos 5% do nosso orçamento, né, e que não é pouco, para esses eventos, para patrocinar esse tipo de evento. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero que vocês tenham um encontro, umas palestras bastante profícuas. Muito obrigado. Jefferson Salazar. Boa noite. Boa noite, colegas, arquitetos e arquitetas. Quero cumprimentar aqui a mesa. É importante que o sindicato tome, né, a iniciativa de fazer esse debate, porque
como bem colocou o Afonso, né, os arquitetos não têm muito costume ou uma cultura muito grande de discutir a relação, né, do trabalho, o mundo do trabalho, né? E isso se explica até pela nossa formação bastante elitista, muito elitista, onde, né, num país continental como o nosso, nós temos muito poucas pessoas que contratam os arquitetos, seja lá por falta de recurso financeiro, embora a gente tenha a lei de assistência técnica aí, que foi objeto de uma oficina da FNA, que foram 12 dias de oficina, 28 palestras com visitas técnicas e que resultou num livro que já está disponível na página da FNA, né? Para quem quiser baixar o livro, pode entrar na página da FNA e fazer o download do livro, né? Mas nós não temos muito esse costume, né? Porque parece que nós somos... sabe aquela história, Deus é o grande arquiteto do universo, então contar essa historinha para a gente e, de alguma forma, nós nos achamos uma partícula de Deus, né? E quando a gente se acha uma partícula de Deus, a gente não se aproxima da sociedade. Esse é um problema sério que a gente enfrenta, né? Obviamente que não dá, isso não é generalizado, cada dia mais os arquitetos estão vendo que o mundo, né, tem mudado, as relações de trabalho têm mudado e acabou, né, que hoje nós temos uma maioria dos profissionais, arquitetos e urbanistas, como empregados, não como profissionais autônomos, né, que essa sempre foi uma tradição da profissão, mas que está se invertendo. E muitos em relações extremamente precárias nas relações de trabalho. E a gente sabe disso, cada um de nós conhece pelo menos um colega que tem uma relação de trabalho extremamente precarizada, né? Então, é importante que a gente faça esse debate, é importante que os arquitetos se organizem enquanto trabalhadores, sejam eles assalariados ou autônomos, mas, no fim, todos somos trabalhadores, né? E também acho importante e oportuno que o sindicato faça um debate, como está colocado na programação, com os profissionais autônomos, né? Porque o sindicato ele não tem que ter uma visão única e exclusivamente, né, da relação daqueles que têm, né, uma relação de trabalho formal, mas também de todos os arquitetos urbanistas. Temos muitos colegas com pequenos escritórios ou escritórios médios e que também têm dificuldades e o sindicato tem que buscar, né, uma política de apoio para esses colegas, porque eles também são trabalhadores, né? E esse é o entendimento que a gente tem, né, que nós somos realmente trabalhadores. Então, bastante oportuno esse debate hoje e trazendo, inclusive, né, 2 palestrantes aqui para fazerem esse diagnóstico sobre o mundo do trabalho face à nova conjuntura. Eu espero que o debate seja bastante apropriado e que seja produtivo e que cada um saia daqui, né, com alguma coisa a mais do que quando chegou. Muito obrigado a todos e boa noite. Pessoal, vou passar a palavra agora para o Vitor, representante da FENEA. Boa noite, gente. Queria começar saudando a todos os presentes, cumprimentar a mesa, especialmente o Maurílio, e agradecer ao SASP pelo convite da FENEA estar aqui, da gente participar desse debate que eu vejo como muito importante e queria fazer coro um pouco com a fala do Jefferson. Eu acho que é importante a gente fazer essa aproximação hoje entre... Na verdade, sempre foi importante, mas eu acho que é importante a gente reconstruir essa aproximação hoje entre movimento estudantil e movimento sindical, né? O arquiteto ele tem uma dificuldade profunda de se entender e se compreender enquanto parte de uma classe trabalhadora. E de uma classe trabalhadora que é, como o Jefferson comentou, cada vez mais precarizada e submetida a condições cada vez mais difíceis de trabalho. E eu acho que é importante esse debate aqui, que aconteça hoje, que aconteçam cada vez mais, para a gente conseguir se organizar nesse sentido. E aí eu acho que é muito importante essa aproximação entre o movimento sindical de arquitetos e o movimento estudantil de arquitetura e urbanismo,
Porque o movimento estudantil, essencialmente, ele é o espaço fundamental da formação política dessa futura classe trabalhadora de arquitetos. Esse é um desafio que está posto hoje, tanto para o movimento sindical, compreender essa nova organização do mundo do trabalho, quanto para o movimento estudantil. E eu acho que é um desafio que a gente tem enfrentado na FENEA, de começar a fazer esse debate para tentar esclarecer isso da nossa condição enquanto trabalhador. E aí a gente se aproximar do SASP, dos outros sindicatos, da FNA e das outras entidades de arquitetura é muito importante para que essa ponte aconteça, para que essa organização política da nossa categoria, enquanto trabalhadores, aconteça e se fortaleça, enfim, para a gente conseguir vencer esses obstáculos que estão colocados para a gente hoje no mundo do trabalho. Então, eu estou muito contente de estar participando desse espaço. Eu acho que a gente vai ter debates de altíssima qualidade, hoje, amanhã, e com certeza isso vai ser bastante enriquecedor para todos nós aqui, para os que virão amanhã, e com certeza para nós do movimento estudantil vai ser importante. Eu espero amanhã, principalmente, a presença do número maior de estudantes, que devem vir também participar do debate, e esse diálogo, essa troca entre movimento sindical e movimento estudantil é importantíssimo. Então, parabenizar o SASP e tenhamos todos um bom encontro aí, hoje e amanhã. Obrigado. Bom, pessoal, vou fazer aqui um breve relato sobre os encontros regionais que a gente realizou antes do encontro estadual. A gente realizou encontros em Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, Santos, São José dos Campos e um em São Paulo e Bauru. Foram esses encontros regionais que a gente realizou com o objetivo que é o seguinte: a gente, enquanto sindicato, nos aproximarmos mais da nossa categoria, dialogar mais diretamente com a base, com os arquitetos, entendendo as suas necessidades, as suas realidades, nas suas relações de trabalho, no seu exercício profissional, dentro das regiões em que o SASP tem atuação, e buscar com isso criar um espaço em que o arquiteto possa participar ativamente dos sindicatos dos arquitetos. O Sindicato dos Arquitetos é uma entidade antiga, ela tem 43 anos, apesar disso, são poucos os arquitetos que conhecem o sindicato. O sindicato ele esteve muito à frente da luta contra a ditadura, ele defendeu os capítulos da política urbana 182, 183 da Constituição Federal, defendeu a criação do Estatuto das Cidades em 2001, participou da elaboração dos planos diretores participativos, do momento de sensibilização, de mobilização e fomento dos planos diretores no ano de 2005. No entanto, ele não conseguiu acompanhar um pouco do que estava acontecendo no mundo do trabalho na área da arquitetura e do humanismo. A gente, a partir de 98, começamos a viver um boom das escolas de arquitetura e urbanismo, foi a abertura do mercado da educação no Brasil. E aí a gente tem hoje um quadro que é o seguinte: 75% dos arquitetos se formaram a partir de 2003. São arquitetos jovens, são arquitetos recém-formados, arquitetos que vieram ao mercado, porém com o mercado ainda com muito a se construir, com muito ainda a se preservar dos direitos trabalhistas, das condições mínimas de trabalho que os arquitetos poderiam usufruir disso. Então a gente tem, paralelo a isso, ao crescimento do número de arquitetos recém-formados aí no último período, na última década, é a fragmentação do trabalho. A gente perde, os grandes escritórios, eles começam a não constituir o conjunto de projetos, o conjunto de tarefas que o exercício profissional nos exige, seja em projeto de urbanismo, seja em projeto de arquitetura. Isso começa a se fragmentar e pequenos escritórios começam a surgir, fazendo pedaços de um trabalho. Isso não aconteceu só na arquitetura. A fragmentação, a terceirização, ela
perpassa por diversas outras profissões. E o Sindicato dos Arquitetos, que sempre teve uma bandeira de defesa do trabalhador, do arquiteto enquanto trabalhador, do arquiteto enquanto profissional, não conseguiu ainda tomar iniciativas claras com relação ao autônomo. Né? Quase 70% também dos arquitetos, hoje em atividade, são autônomos. Então, para o sindicato, um sindicato de profissionais liberais, é difícil a gente chegar em um escritório em que tenha aí 15, 20, 30 arquitetos. São poucos escritórios que têm um número grande de arquitetos. No geral, são autônomos, são pessoas que muitas vezes, inclusive, são obrigadas a abrir uma MEI, abrir uma PJ para poder prestar um serviço para um escritório. Né? E isso é uma condição clara de renegar os direitos trabalhistas, de colocar, apesar do arquiteto estar trabalhando na condição de empregado, né, com metas a cumprir, com horários, com todas as condições, ele, no entanto, fica obscuro para o sindicato, porque ele é uma empresa, ele é uma MEI, ele não é um funcionário que está lá, e o sindicato tem dificuldades de acessar a esse arquiteto. E os nossos desafios hoje, né, é muito importante dizer que o CAL ele começou há somente 3 anos atrás, né, quase 3 anos, vai completar 3 anos nesse ano, e era a grande expectativa de todas as entidades de arquitetura e urbanismo, de todos os profissionais, de que ele pudesse organizar melhor a nossa categoria e ampliar a nossa voz, ampliar a nossa opinião para o conjunto da sociedade. E também fazer com que os arquitetos, com que a arquitetura e urbanismo pudesse ser acessível ao conjunto da sociedade, que é um outro grande problema. São muitos arquitetos trabalhando para poucos que podem contratar o serviço de arquitetura. E são a maioria das famílias, a maioria das cidades, algumas cidades chega a 70%, 90% de irregularidade, não tem acesso a esse serviço. Então a gente tem aí uma contradição. Enquanto existe uma demanda muito grande pelo serviço de arquitetura, os arquitetos ainda estão muito orientados para atender um mercado restrito da nossa sociedade. Nos debates que a gente realizou nos encontros regionais, a gente levantou como principal desafio valorizar a arquitetura e o urbanismo. Né? Não só valorizar o arquiteto urbanista, mas valorizar a arquitetura e o urbanismo. Porque um outro grande problema é que a sociedade brasileira ainda não sabe qual que é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, por exemplo. Não conhece detalhadamente o que é o serviço de arquitetura, não sabe o que é morar numa casa projetada por um arquiteto, não sabe qual que é a diferença que isso tem na sua vida. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande no sentido de levar a arquitetura e o urbanismo para o conjunto da sociedade, de valorizar a arquitetura e o urbanismo, de modo que o serviço de arquitetura e urbanismo possa ter um preço condizente, um preço coerente, e que se possa, então, o escritório que consegue o serviço pagar dignamente o arquiteto que trabalha naquele escritório. Um outro desafio é a organização da categoria. Numa breve pesquisa que a gente realizou nos processos judiciais que envolvem arquitetos, a maioria dos processos são arquitetos sendo processados, arquitetos perdendo, e, na maioria dos casos, sem contrato de prestação de serviço, sem contrato de trabalho, sem qualquer instrumento que pudesse regular aquele serviço que estava sendo prestado. Então, a gente percebe que os arquitetos, a maioria sendo autônomos, saíram para o mercado de trabalho sem conhecimento mínimo de como organizar um escritório, de como fazer um contrato de prestação de serviço, de como se respaldar com relação às diversas leis que nos protegem, como, por exemplo, direito autoral, com relação à responsabilidade técnica. E o terceiro ponto, eu estou fazendo um resumão, de fato, conseguir alcançar um número maior de famílias, um número maior de pessoas que possam ter acesso à arquitetura e urbanismo.
com isso, tentar viabilizar assistência técnica, viabilizar políticas públicas que forneçam à população que não tem condição de contratar esse serviço, o arquiteto e urbanista para poder resolver seus problemas no seu lote, no seu bairro, nas suas condições de vida. Então, dentro da proposta do encontro, que é levantar qual que é o contexto atual em que nós vivemos e para onde devemos seguir, foram apontados esses 3 grandes desafios para nós. Amanhã a gente vai ter uma homenagem aos arquitetos, no período da manhã, aos arquitetos que lutaram contra a ditadura, e vamos tentar elucidar um pouco mais o que significava essa luta pela redemocratização do país no contexto das cidades, o que significava você ter um país democrático e ter também cidades mais democráticas. E no período da tarde, a gente tem 4 mesas, 4 grupos de trabalho, em que a gente vai implantar nesses grupos de trabalho comissões permanentes, comissões profissionais permanentes, que vão trabalhar junto com o sindicato na elaboração de ações sindicais, de ações para a categoria. Então, é uma mesa sobre o serviço público, uma mesa sobre autônomos, PJs e MEIs, uma outra mesa sobre a questão da educação, os professores, entendeu? O professor, o arquiteto, o professor arquiteto também como arquiteto, é uma dificuldade que a gente tem aí nas universidades. E a quarta mesa é uma mesa geral que vai discutir a questão de gênero, raça, minorias dentro da nossa profissão, que é uma profissão também muito elitizada ainda. É uma profissão onde a gente olha, a gente ainda vê poucos negros, a gente numa pesquisa rasa que a gente começou a fazer, já levantamos que a mulher ganha menos, a arquiteta ganha menos que o arquiteto, então decidimos implantar também essa comissão para tentar entender como que a gente pode, na nossa categoria, ser justo também. A fala que o que eu tinha a dizer é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer nesse momento a Belas Artes, ao Centro Universitário Belas Artes, por ter cedido esse espaço para a gente, para nos organizarmos. Agradeço também todos os nossos parceiros que estão aqui presentes, a Qualiseg, a Qualicorp, todo mundo está aí, são parceiros conveniados ao sindicato, então os associados ao sindicato têm esses benefícios, essas facilitações que o sindicato traz para a vida profissional. E dizer que o que a gente espera desse encontro é que seja um encontro que realmente possa dar luz às ações que o sindicato tem que tomar nesses próximos 2 anos de gestão que a gente tem. Nós começamos a gestão em janeiro desse ano, uma gestão nova, uma gestão que já participou de diversas entidades, uma gestão diversificada, e que está aí para fazer esse trabalho para vocês, arquitetos e urbanistas do Estado de São Paulo. Bom, nesse momento eu vou desfazer a mesa, pediria para todos os convidados aqui para acompanhar a nossa palestra, o nosso debate, que a gente vai começar já na sequência. Olá a todos, nosso abraço fraterno e solidário a cada uma que aceitou o convite das instituições promotoras desse momento de reflexão no interior da categoria, acerca do momento que estamos vivendo, da realidade profissional, dizer da nossa satisfação e agradecer ao convite pela oportunidade. Parabenizar, então, essa iniciativa da direção nova do sindicato, em parceria com a Federação dos Arquitetos, do Conselho aqui regional, e também a felicidade de compartilhar aqui com a Lúcia, que vai também ter a oportunidade de manifestar a sua visão, especialmente, imagino eu, do produto do seu trabalho aí de tese e doutoramento. Eu vou fazer aqui uma apresentação, na verdade é uma contribuição ao debate sobre o entendimento do mundo do trabalho
nesse início do século XXI. Então, vou, na verdade, aqui andar um pouco mais como referência mais geral e não vou ficar circunscrito à realidade nacional, nem mesmo estadual, porque acredito que, em grande medida, o que nós estamos vivendo a respeito do mundo do trabalho no Brasil tem, de maneira geral, explicações para além do espaço nacional. E eu quero começar, então, chamando a atenção para uma enorme dissonância que, ao meu modo de ver, existe entre as teorias, as interpretações acerca do mundo do trabalho que nós temos hoje e o curso efetivo que os trabalhadores estão submetidos, né? Vou chamar a atenção para essa ideia da dissonância, porque parece-me que nós estamos diante de um enorme grau de alienação a respeito do que ocorre hoje no mundo do trabalho, né? Esta alienação provém, a meu modo de ver, de duas forças que produzem e difundem conhecimentos, né? Uma força provém justamente da perspectiva neoliberal, que tem introjetado especialmente o método da concepção do curto-prazismo. Então, nós temos a reprodução de conhecimentos, né, que são muito tênues, momentâneos, e estamos circunscritos a essa perspectiva do curto-prazismo, perdendo a dimensão histórica, perdendo a dimensão de mais longo prazo a respeito de onde estamos, para onde vamos, né? O segundo ideia-força que ajuda a fomentar essa alienação a respeito do mundo do trabalho que temos está relacionado à perspectiva pós-moderna, que ganhou dimensão no seio das universidades, das ciências sociais, que produz cada vez mais conhecimento parcial, conhecimento fragmentado, né? Então, nós temos a profusão de conhecimentos que tratam de aspectos parciais do conhecimento, né? E cada vez mais o reino das especializações. O especialista é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma, né? Ele é o especialista numa coisa, mas não tem a dimensão do todo. Eu sou especialista no olho direito. O olho esquerdo não tem a menor ideia, mas o olho direito é comigo mesmo, né? Então, essas duas ideias forças vêm, de certa maneira, desconstituindo a capacidade de nós termos uma visão ampla, totalizante, a respeito do que está em curso no mundo do trabalho hoje, né? Este ano, 2014, é um ano importante, pois completa 150 anos da primeira internacional, né, que foi constituída em 1864, na perspectiva do movimento sindical aí da segunda metade do século XIX, de construir um mundo, né, em que houvesse uma identidade, uma convergência, né, trabalhadores do mundo todo univos, né? Isso parecia muito distante no capitalismo do século XIX, um capitalismo associado à ideia-força dos impérios, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, o Império Português, enfim, a forma com que o mundo se organizava, intermediado pela relação das metrópoles com as colônias, ainda que existissem estados nacionais, países, como é o caso do Brasil, mas não tinham menor importância num mundo em que o capitalismo se organizava através dos impérios. Mas a perspectiva dos trabalhadores, não é, de ter uma união independente do espaço nacional, das bandeiras, foi ali constituída de uma forma muito preciosa, e nesses 150 anos o que uniu não foram os trabalhadores, mas o próprio capital. O capital hoje está unido, articulado e integrado, e faz cada vez mais que a perspectiva dos trabalhadores seja cada vez local, pontual, não é? Sem identidade territorial, nacional e mesmo global, não é? O que nós estamos assistindo no caso brasileiro, inclusive, não é? É a reprodução dessa fragmentação através das próprias instituições de representação de interesses. Segundo consta, nós já temos, não é, uma pluralidade na cúpula sindical. Nós temos hoje, se não falha a memória, 13 centrais sindicais, tá certo? E mais de 20 mil sindicatos, né? A Alemanha, por exemplo, tem 6 sindicatos, né? Então, isso é uma demonstração
de como nós estamos sendo conduzidos, não é, pela força da alienação e fazendo um movimento totalmente contrário daquilo que se esperava poder fazer há 150 anos atrás. Quais são, a meu modo de ver, as teses, né, que são dissonantes a respeito do mundo do trabalho, que pensaram o mundo do trabalho e, de fato, o mundo de trabalho que nós temos hoje? Eu quero chamar a atenção que nós tivemos, na verdade, um capitalismo que se organizou a partir do segundo pós-guerra, que, de certa maneira, por questões que nem vou ter tempo de abordar aqui, mas que garantiu de forma inédita, não é? Mas de maneira mais como exceção do que regra, a possibilidade de haver o pleno emprego, a redução das desigualdades, não é, sociais, não é, e a construção de um mundo de direitos, que foi a perspectiva instalada no segundo pós-guerra. A experiência, basicamente, que se percebeu no capitalismo avançado, não é. Isso de forma de uma exceção, vamos dizer, à regra, mas nós tivemos, nas 3 décadas posteriores ao encerramento da Segunda Guerra Mundial, não é, a presença do pleno emprego, não significou ausência do desemprego, mas pleno emprego com perspectiva de que as pessoas sem emprego teriam condições de vida garantidas por uma renda através do estado de bem-estar social, né, um conjunto de políticas que impuseram ao capitalismo condições menos desiguais de vida, não é? O que não significou o desaparecimento das classes sociais, mas uma redução, uma conformação de uma sociedade menos desigual, um processo de medianização da sociedade, o que deu, na verdade, fortalecimento às chamadas classes médias, não é? Isso no pós-guerra, e, ao mesmo tempo, a estabilidade nas relações capital-trabalho, com a presença central do sindicato nas negociações coletivas, quer dizer, um reconhecimento do papel do sindicato, que é uma experiência inédita, vamos dizer assim, e que se percebe aí nas 3 décadas que se sucedem ao encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. Esse período gerou, ali no final dos anos 60 e nos anos 70, 3 teses que, ao meu modo de ver, são completamente antiquadas com a realidade que nós temos hoje, mas, de maneira geral, elas ainda predominam, e eu queria ressaltá-las. A primeira tese que foi gerada ali nos anos 70, neste contexto em que o capitalismo garantia o pleno emprego da força de trabalho, garantia condições de desigualdade bem menos intensas, não é? E, ao mesmo tempo, a estabilidade nas relações capital e trabalho, foi gerado fruto, né, das manifestações, das insurgências do ano de 68, ao final dos anos 60, uma perspectiva libertadora, vamos dizer assim, e que construiu um imaginário que seria possível, a partir de uma crítica forte àquele capitalismo, uma sociedade superior, não é? Uma sociedade que se daria fundamentalmente pelo sentido da vida dissociado daquele trabalho, o trabalho heterônomo, né, que seria justamente aquele trabalho que nós fazemos visando uma remuneração para financiar o nosso modo de vida. Então, há uma série de insurgências, e as teses que se fundamentam ali era que nós estaríamos a um passo de construir uma sociedade superior, com jornadas de trabalho muito menores do que aquelas de 40 horas, tá certo? Com uma postergação do ingresso no mercado de trabalho e com o aumento da possibilidade da vida sem dependência do trabalho heterônomo. Uma outra tese que foi gerada naquele contexto do capitalismo do pós-guerra, mas nos anos 70, foram associadas a uma transição do capitalismo de uma sociedade urbana-industrial para uma sociedade pós-industrial. Não é? Uma sociedade do conhecimento, em que o principal ativo da sociedade seria o conhecimento, não é? Uma sociedade de serviços, uma sociedade em que a mudança através do progresso técnico abriria a perspectiva de se reduzir dramaticamente o tempo de trabalho, tendo em vista que o progresso técnico permitiria ganhos de produtividade elevada, não é? E, ao mesmo tempo, que parte importante da vida estaria comprometida com o estudo, com a aprendizagem, com a criatividade, como vamos dizer assim, o tempo livre, ou o trabalho criativo, na perspectiva de um sociólogo italiano, não é? Ou seja, um mundo maravilhoso que se sucederia a partir desta nova sociedade pós-industrial. Temos
por fim, a terceira tese que se constitui a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, que foi a tese da insustentabilidade ambiental, não é? Que o capitalismo do pós-guerra era um capitalismo insustentável ambientalmente e, portanto, estaria ali as condições necessárias para a construção de um programa alternativo ao capitalismo, capaz de gerar uma sociedade sustentável, ambientalmente sustentável, uma sociedade, não é, em que o desenvolvimento possível seria um desenvolvimento em novas bases. Essas três teses, guardadas a devida proporção, ainda alimentam o imaginário neste início do século XXI. E são cada vez mais teses equivocadas, a meu modo de ver, né? O meu humilde modo de ver. Não sou dono da verdade, mas estou aqui para fazer uma crítica, não é? Em primeiro lugar, pelo fato de que nós estamos vivendo um quadro hoje de rebaixamento generalizado por esta forma de funcionamento do capitalismo que nós temos hoje. Tá certo? É um capitalismo que opera, não é, em condições de rebaixamento das relações de trabalho. O capitalismo que nós temos hoje não assegura, não garante mais o pleno emprego. Portanto, estamos vivendo numa sociedade em que o desemprego é estrutural. Não tem saída, não é, dentro dessa perspectiva do capitalismo que nós estamos vivendo hoje. Portanto, pensar numa possibilidade de redução de jornada num quadro de excedente crescente da força de trabalho, não é, é algo que contrapõe as teses das instituições, partidos, sindicatos, ao que as pessoas, os trabalhadores, estão vivendo no seu ambiente, no seu local de trabalho. Isso gera uma enorme, não é, descrédito das instituições sindicais e de partidos políticos que não mais vocalizam, não mais representam os interesses daqueles que estão vinculados diretamente ao trabalho, à ocupação. E esse descrédito é generalizado. Tá certo? Nos Estados Unidos, a taxa de sindicalização encontra ao redor de 7% da força de trabalho, que é equivalente a 1933, antes das regras de regulação do trabalho introduzidas ali por 34 ou 35, com Roosevelt. A própria Alemanha, que tinha um sindicato corporativo, um sindicato que estabelecia os contratos coletivos que atendiam cerca de 80% a 90% dos trabalhadores, hoje o sindicato alemão tem uma enorme dificuldade em estabelecer, através dos contratos coletivos, acordos que generalizam as relações de trabalho. Não é por menos que, por força do sindicato e de alguns partidos de esquerda na Alemanha, se estabeleceu, não é, o salário mínimo, que era inimaginável na Alemanha, né, uma vez que a perspectiva que se dava era que o salário mínimo sempre era uma expressão de país subdesenvolvido, país pobre, que os países ricos, em tese, teriam resolvido os problemas dos baixos salários. Né. Então, as teses de 68, ao meu modo de ver, geraram um imaginário muito distoante do que nós temos hoje, porque o equívoco está em acreditar que o patamar oferecido pelo capitalismo ao final dos anos 60 e 70 seria permanente. E o que nós vemos, na verdade, é que o capitalismo mudou dramaticamente e volta a expressar, não é, sinais compatíveis com o capitalismo do século XIX, o capitalismo pré-Segunda Grande Guerra Mundial. A tese da transição para a sociedade, né, da sociedade urbana industrial para a sociedade pós-industrial, o que nós estamos percebendo é a generalização dos trabalhos, das ocupações no setor terciário, no setor de serviços, cujos salários são deprimentes. Nos Estados Unidos, a geração de emprego se dá basicamente nos empregos de serviços, que são fundamentalmente empregos McDonald's, né, ou emprego Walmart, que pagam salários de $22 mil ano, que é o salário que permite às pessoas utilizar o Stamp Foods, que é o Bolsa Família deles. Tá certo? Há uma reprodução dos baixos salários de forma generalizada nos países ricos, que para nós, em geral, eram a nossa referência. Um salário na indústria, alguma coisa em torno de $90 mil ano. Tá certo? Então, há um processo de subdesenvolvimento crescente nos países ricos, né? Eu mesmo até escrevi um livro que eu imputo equivocado nos dias de hoje, tá certo? Que foi imaginar que nós estaríamos diante de uma nova divisão internacional do trabalho, em que os trabalhos de menor qualificação, os trabalhos de execução, os trabalhos mais simples ficariam nos países pobres,
no espaço sul do planeta, enquanto que no norte ficariam os empregos de concepção, os empregos com maior elaboração, né? Os empregos vinculados à pesquisa, etc. Isso é um equívoco. O que nós estamos vendo é um deslocamento dos empregos de qualidade para a Ásia, especialmente para a China. Né? Uma empresa alemã, para contratar um trabalhador alemão para a questão do laboratório, para a produção técnico-científico, paga 10 mil euros. Pois contratando o mesmo engenheiro sem nenhuma diferença do ponto de vista da qualidade do engenheiro, na China ele paga 700 euros e está muito bem pago. Portanto, há um deslocamento do trabalho qualificado também para onde estão as indústrias, que estão cada vez mais, 80% da manufatura do mundo hoje está na Ásia, especialmente na China. Né? Então, essa tese do trabalho no setor de serviços, que seria um trabalho com maior qualidade, com maior tempo livre, é um profundo equívoco. Né? E esse trabalho terceirizado, né, terciarizado, que também é terceirizado cada vez mais, mas é um trabalho de serviços, é um trabalho cada vez com a presença das tecnologias de informação, que diriam que libertar o homem do trabalho, não é? Mas a presença das tecnologias de informação, a internet, o celular, né, o iPad, entre outros instrumentos dessa nova tecnologia, faz com que hoje o trabalho seja executado não apenas no local de trabalho, mas também fora do local de trabalho. Esse trabalho se tornou, na verdade, portável e tem feito cada vez mais os trabalhadores plugados quase que 24 horas no trabalho. Pesquisa feita com trabalhadores de serviços na Inglaterra demonstrou que na Inglaterra não existe mais a semana inglesa. Isto é, trabalhar 5 dias por semana e folgar 2 dias, porque os trabalhadores de serviços que utilizam tecnologia de informação continuam plugados, mesmo não estando mais no local de trabalho. Há uma extensão da jornada. Tá certo? Tudo isso vem gerando novas doenças profissionais. Não é? É inacreditável o uso, não é, de antidepressivos. Pesquisas feitas aqui no Brasil demonstrou o crescimento das doenças vinculadas, não é, ao uso de drogas. Tá certo? Então, esse mal-estar no ambiente de trabalho não tem sido vocalizado pelas instituições de representação de interesses. Os sindicatos, os partidos políticos não fazem pesquisas, não identificam, na verdade, o mal que está instalado no ambiente de trabalho. E há um total descolamento entre o que pensa o indivíduo no local de trabalho e as direções das instituições de representação de interesses. Há um discurso desconexo nesse sentido. Tá certo? Então, essa é, digamos assim, o mal-estar que estamos vivendo hoje, num ambiente de trabalho extremamente desfavorável, não é? E, ao mesmo tempo, as teses que nos abririam a perspectiva de construção de um mundo superior, quando estamos vendo, na verdade, há um processo de regressão social. Não é? A desconstrução do estado de bem-estar social europeu. Nem vamos falar dos Estados Unidos. Tá certo? O Brasil, que tem o SUS, que todo mundo critica, não é? Mas é talvez a melhor experiência de saúde pública no continente latino-americano, tirando Canadá e Cuba, enfrentou alguns sinais, pelo menos talvez antecipados, de ebola, e enfrentou com muito sucesso. Pois os Estados Unidos, com o seu sistema de saúde, que gasta 18% do PIB, entrou em crise com alguns casos isolados de ebola. Hoje, nos Estados Unidos, há uma greve, né, dos enfermeiros frente à incapacidade do sistema de saúde oferecer condições adequadas de trabalho frente a algumas experiências isoladas do aparecimento da ebola. Né? Então, estamos diante de um quadro bastante interessante de ser analisado do ponto de vista do que se dizia que seria possível ocorrer e o que de fato nós estamos verificando. Não acredito que essa seja uma perspectiva pessimista, porque acredito que nós precisamos primeiro resolver a capacidade de dirigir a classe trabalhadora, né, que está hoje desconexa e, de certa maneira, como foi aqui já destacado, muito fragmentada. Né. O que nós precisamos considerar? A dúvida que tenho é se nós estamos diante de direções das instituições de representação de interesse, que são direções pelegas, vamos usar um termo mais simples, tá certo? Direções acomodadas, né? Direções incapazes de envolver com as questões concretas do mundo do trabalho. Ou se, de fato, as instituições que nós temos hoje são anacrônicas. Certo? Era algo parecido durante a Primeira Internacional, no final do século XIX, desejar que os antigos sindicatos de ofício,
tivesse capacidade de responder ao novo mundo do trabalho que emergia a partir da segunda revolução industrial tecnológica, a partir da grande empresa. O sindicalismo de ofício era um sindicalismo aguerrido, como dizia Lenin, não é? Um sindicalismo que representava uma aristocracia operária, os que tinham formação, que eram os que tinham ofício. Mas o que generalizava eram trabalhadores sem nenhuma qualificação, e esses trabalhadores estavam alijados de qualquer forma de organização. Foi necessário surgir o chamado novo sindicalismo, que é um sindicalismo da grande empresa, um sindicalismo da indústria, que vai representar todos os trabalhadores, independente da formação. E é nesse sentido que nós vamos ter, então, a ascensão do sindicalismo a partir do século XX, nesta nova forma de organização. Por isso, a minha dúvida. O que nós temos hoje, não é? Dessa desconexão, o enfraquecimento das instituições de representação de interesses, dos partidos, dos sindicatos, das associações de bairros e assim por diante, frente à evolução de um mundo de trabalho tenso, polarizado. Não é? Qual é o problema dessa representação? É um problema que são direções pelegas, vamos dizer assim, ou é um problema da própria instituição? Se é um problema de direção, até é mais fácil, porque de algum momento essas instituições vão ser renovadas e vão se constituir direções mais aptas, capazes e assim por diante. Mas pode ser que seja um problema das instituições. E isso implicaria refletir sobre que instituições seriam necessárias nesse novo mundo do trabalho. Como conectar, não é, as formas de exercício do trabalho para além do local de trabalho, as formas de exercício do trabalho em casa ou qualquer outro lugar. Como organizar esse novo mundo? Como chegar à linguagem e os anseios da emergência dessa classe trabalhadora? Quero finalizar chamando a atenção para o fato do Brasil. O Brasil não está diante de ter que escolher entre a decadência ou o declínio, como é a perspectiva dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problemas gravíssimos de infraestrutura. Se o Brasil está com problemas porque tem uma taxa de investimento global do PIB equivalente a 17%, 18% do PIB, o que dizer dos Estados Unidos em que a taxa de investimento está a 9% do PIB? Washington tem problemas de apagão de energia elétrica. Tá certo? Por quê? Porque não tem recurso para atualizar, manter a qualidade da infraestrutura que foi construída naquele país. Não é? Bem, a questão, portanto, que o Brasil não está situado sobre esta espada de ter que definir sobre declínio ou decadência. O Brasil está tendo que definir se vai crescer mais ou crescer menos. Como vai crescer? Tá certo? Essa é a nossa expectativa. Portanto, nossa expectativa é muito melhor, olhando a situação internacional. Mas o fato concreto é que nós estamos diante, não é, do vazio de uma maioria política que possa ajudar a conduzir numa perspectiva de interesse dos trabalhadores. Nós tivemos 22 milhões de empregos que foram gerados nesses últimos 12 anos. E desses 22 milhões de empregos gerados, não é, nós não tivemos aumento da taxa de sindicalização. A taxa de sindicalização não caiu, mas permanece congelada ao redor de 17% ou 18% da força de trabalho. Não estamos tão mal como outros países, mas alguma coisa está errada. Pesquisa feita com os trabalhadores, não é, de cada 10 trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho, de cada 10 que ingressaram no mercado de trabalho, 2 se sindicalizou, de cada 10. Dos 8 que não se sindicalizaram, 4 dizem que não se sindicalizaram porque, para eles, o sindicato é um instrumento pelego que só interessa a quem está lá fazendo parte. Tá certo? Então, não tem interesse desses 4 de vir a sindicalizar. Dos outros, são 8, 4 acham que o sindicato faz tudo errado, e tem 4 que dizem o seguinte: olha, o sindicato é um negócio importante, eu acho legal, eu até queria me sindicalizar, mas eu não conheço tal de sindicato. Nunca apareceu aqui. Eu sei a sede da Justiça do Trabalho, porque quando eu sou demitido eu vou para lá, mas o sindicato nunca apareceu aqui. Tá certo? Então, mas não é um problema só, como eu quero reforçar aqui, do sindicato, não acho que a culpa é só do sindicato, é um problema contemporâneo da representação. Não é? Nós tivemos aí quase 2 milhões de novas moradias construídas de habitação popular, ou seja, tivemos mais de 1.500.000 famílias que tiveram acesso a uma habitação, famílias pobres. E eu pergunto, quantas dessas famílias se associaram a uma associação de bairro, alguma comunidade local? E nós sabemos que há enormes contradições, como há contradições no mundo do trabalho, o tipo de emprego que foi gerado, empregos de salários muito baixos, até 2 salários mínimos. Né? Mas também há contradições nessa eficiência habitacional, não é? Porque quantas dessas habitações
um programa conduzido pelo governo federal, mas executado no plano local, por prefeituras, etc. Não é? As contradições, essas construções foram de boa qualidade, foram construídas em locais que têm escola, saúde, estradas, entretenimento. Há contradições, há problemas sérios, e esses problemas não estão sendo levados para as associações de bairro, associações de interesses no plano local. Não é? Tivemos aí 2 milhões de jovens que se inseriram no ensino superior a partir dos programas governamentais, não é? O ProUni, o FIES, por exemplo. E quantos desses alunos se associaram a uma instituição estudantil? Óbvio que há problemas, contradições nesse ensino superior brasileiro, da qualidade, não é, à efetividade. Essas contradições não são produtos trabalhados pelas instituições de representação de interesses. Sem falar nos partidos políticos. Tá certo? Acabamos de passar por um processo eleitoral e dessa multidão de partidos, né, sobram partidos no Brasil e faltam ideias. Né? O vazio do debate de ideias nas eleições. Certo? Uma coisa estranha no Brasil, porque país civilizado, você tem o partido, digamos, da situação e os partidos da oposição. E, portanto, a oposição tem um discurso dizendo o seguinte: olha, eu sou contra este governo, contra isso, contra esse programa, eu vou fazer isso totalmente diferente. Então, é clareza entre o que é oposição e o que é situação. O que nós vimos no Brasil é que a oposição diz o seguinte: eu vou fazer tudo o que você está fazendo, mas muito melhor. É um debate confuso. O que é oposição, o que é situação? Certo? Então, isso é uma fraqueza enorme das nossas instituições. E quero dizer isso com muita preocupação, porque nós somos um país que não tem tradição democrática. Certo? A cultura desse país é o autoritarismo. Nós somos um país com mais de 500 anos de existência e nós não completamos ainda 50 anos de experiência democrática. Um país que até 85 os analfabetos não votavam. Até 1932, mulheres e homens pobres não votavam. Tá certo? É um país de baixa capacidade, baixa cultura democrática. E, portanto, o fato das nossas instituições estarem debilitadas é, certamente, um obstáculo ao avanço da democracia no Brasil. Né? E por isso que estamos diante, talvez, da mãe das demais reformas que o Brasil precisa, que é a reforma política. Num país que, segundo uma instituição do Congresso Nacional, chamada Sindilese, mostrou que, com base na eleição de 2010, os deputados que foram eleitos, os candidatos a deputados que foram eleitos em 2010, declararam para a Justiça Eleitoral um gasto médio de 4 milhões de reais em 2010. Quer dizer, cada deputado que conseguiu se eleger, em média, gastou 4 milhões. Uns gastaram mais, outros gastaram menos, na média. Os candidatos a deputados federais que não foram eleitos gastaram, em média, 100 mil reais. Quer dizer, a presença do poder econômico na determinação das eleições do Brasil é uma coisa inquestionável. Nós temos o monopólio da representação. Aqui no Brasil, os candidatos têm que pertencer a um partido, ponto final. A partir daí, ele passa a representar interesses de quem os financiou. E não é por menos que, neste Congresso, eleito agora, a bancada ruralista. Né? Nós temos no Brasil 40 mil proprietários rurais que, até a eleição passada, elegiam 20% do Congresso Nacional. Este ano, eles elegeram 1/3 do Congresso Nacional. São 40 mil proprietários rurais que dominam 50% da terra agriculturável, tá certo? E tem uma bancada de 1/3 do Congresso Nacional. Sem falar da bancada da bala, sem falar da bancada religiosa. Tá certo? Nós estamos, na verdade, no limite da democracia brasileira. Nós estamos perdendo a capacidade de ter representantes populares, porque é impossível no processo eleitoral em que vigora o poder econômico. Portanto, a reforma política, a meu modo de ver, é a mãe das reformas necessárias que o Brasil precisa fazer. Tá certo? E isso, se não tiver pressão, se esse não for um tema do nosso dia a dia, possivelmente nós teremos, mais uma vez, confirmado aquilo que o Celso Furtado falava, né? Que o Brasil era o país das oportunidades perdidas. Né? Imaginemos que um evento com essa característica, não é, com o vigor aqui da nova direção dos arquitetos, não é, nos apresenta uma perspectiva diferente, uma perspectiva de construção, né, de forma organizada, de uma alternativa ao que vem de fora, que é um processo de desconstrução do trabalho enquanto elemento central das nossas vidas. Muito obrigado.
Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do SASP por estar aqui nessa mesa, em especial ao Maurílio e à Laisa, que me convidaram pessoalmente. E é uma imensa satisfação estar aqui ao lado do professor Márcio Postman. Creio que a minha contribuição será muito pequena, né, tendo em vista essa análise que ele faz, teórica e mundial. E eu vim trazer para vocês um exemplo de inserção profissional do arquiteto e urbanista dentro de uma grande empresa. Eu fiz uma apresentação, tem algumas imagens que eu queria mostrar, não sei como a gente... Eu fico aqui. Vou ficar para cá um pouquinho. Mas, se você quiser um pouquinho mais para lá... Mas eu acho que esse exemplo que eu trago aqui, que eu estudei durante a minha pesquisa de doutorado, defendida em 2010, mas que até hoje eu persigo nas minhas pesquisas atuais e tem alguns desdobramentos hoje na pesquisa que eu venho participando sobre a avaliação do Minha Casa Minha Vida, lá na região central do estado de São Paulo, especialmente São Carlos e Ribeirão Preto. Então, eu acho que esse exemplo da inserção do arquiteto nessa grande empresa apresenta certo valor heurístico, né, sobre essa questão da valorização da arquitetura e do urbanismo no mundo do trabalho hoje no Brasil. Tendo em vista, né, o recente aquecimento do mercado imobiliário e, principalmente, dessa produção da habitação voltada ao segmento econômico, né, que é anterior ao Minha Casa Minha Vida e que hoje, no Minha Casa Minha Vida, seria a faixa 2 e 3, né, quer dizer, as faixas acima, das rendas acima de R$ 1.600 mensais. Mas antes de entrar nesse exemplo, eu trouxe aqui um fato que me ocorreu no comecinho de 2012, quando a gente levava os alunos do primeiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo, lá de São Carlos, para fazer um percurso na cidade, né, conhecer a periferia, o centro. E aí a gente parou na frente desse conjunto aqui e perguntamos para os alunos, né, então era na primeira semana do curso, se eles achavam que tinha trabalho de arquiteto nesse projeto. E a resposta deles foi: não tem, não existe trabalho de arquiteto, não tem arquiteto trabalhando nesse tipo de projeto. E eu estava do lado do meu colega, o arquiteto Marcelo Suzuki, e a gente justamente falou: não, teve muito trabalho de arquiteto aqui, e é isso que a gente precisa discutir com vocês, que tipo de arquitetura está sendo produzida hoje no Brasil. Quer dizer, justamente para aqueles alunos, essa arquitetura aqui não revelava, né, não era aquela arquitetura que eles esperavam encontrar no curso, mas é uma arquitetura que está sendo praticada em grande escala pelo Brasil. E essa, né, então, não só essa empresa, mas é um conjunto aí de empresas, grandes empresas, acho que a grande parte de vocês já conhece, né, que abriu capital na Bolsa e que começou a atuar então, nesse nicho de mercado de imóveis econômicos, né, que depois, né, derivou aí para a faixa 2 e 3. Hoje eu não, meu foco não vai ser esse. Eu vou querer justamente falar da empresa que eu estudei no doutorado, para dizer que foi necessário muito trabalho de arquiteto para alcançar este grau de padronização da habitação que se conseguiu hoje no Brasil, né? Uma padronização, em primeiro lugar, do projeto, e depois uma mais estrutural e mais profunda, que é a padronização da produção. Então, eu queria contar um pouco essa história, o que foi esse processo de padronização. Em primeiro lugar, do produto, quer dizer, a empresa conseguiu, né, chegar num tipo de habitação, aquela ideia do tipo que já estava colocada desde antes do movimento moderno na arquitetura, né, de tentar conciliar arte e indústria, né, na produção em escala de objetos e da casa, né, em série, né. Então, mas o tipo aqui produzido é um tipo, né, voltado exclusivamente para ampliação, né, dos lucros da empresa construtora. Então, num primeiro tipo de padronização, ela consegue, em apenas 3 tipos de produtos, né, produzir uma habitação em escala, e em que
a partir das áreas mínimas ou dos espaços mínimos estipulados pela Caixa Econômica Federal, quer dizer, o Estado, né, regulando aí os programas habitacionais, agenciando esses espaços mínimos e conciliando isso com a oferta de materiais de construção que estão no mercado, quer dizer, eu concilio o ambiente mínimo aos componentes construtivos disponíveis no mercado. Exemplificando, né, uma medida de banheiro, uma de parede, não vai ser dada apenas pela medida mínima adequada, mas também pela dimensão do azulejo daquele fornecedor específico em que ele compra, para diminuição, né, de resíduos e então, quer dizer, uma otimização integrando áreas mínimas estipuladas pelo governo, né, pelos programas públicos, e, por outro lado, pelo que o mercado oferece enquanto componentes e insumos para a construção. E esses tipos vão se combinando, né, de diferentes formas nos terrenos onde essas habitações se implantam. E, por outro lado, a empresa buscou, desde o final dos anos 90, uma forma visual, né, que agradasse aí ao público que ela esperava alcançar, e aí foi o estilo neoclássico, né, que foi rebaixado e que foi reproduzido pelo Brasil inteiro. Mas aí a pergunta o que eu queria discutir com vocês, justamente, é qual seria, então, hoje, o lugar do trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo nessa empresa, né? E durante a minha pesquisa, tanto com entrevistas, com muita dificuldade, né, consegui acessar esses arquitetos e gerentes da empresa. Foi possível, aí também através dos documentos que a empresa disponibiliza no seu site, porque é uma empresa de capital aberto, né? Eu consegui identificar 3 lugares do arquiteto trabalhando na empresa. No primeiro, o maior deles, é o arquiteto terceirizado, né? Que até o final dos anos 90, a empresa, quando ela estava justamente nesse processo de depuração desse produto habitacional, ela ainda contratava arquitetos autônomos, né, sem a figura jurídica, ela conseguia ainda ter uma estrutura quase familiar e uma contratação direta com os arquitetos. A partir dos anos 2000, ela não contrata mais, né, arquitetos autônomos, passa apenas a terceirizar o projeto para escritórios de arquitetura. Esses escritórios de arquitetura, por sua vez, com o aumento da escala de produção, não dão conta da demanda que a empresa solicita, e eles subcontratam outros escritórios, né? E aí não necessariamente tem uma relação formal de contratação, ou o arquiteto funcionário da empresa, né? E aí eu vou falar para vocês como é que acontece o trabalho em cada um desses lugares do arquiteto dentro da empresa. O arquiteto terceirizado, a partir, sobretudo, de 2003, né, ele vai trabalhar basicamente, não sei, acho que muitos de vocês já conhecem, com 3 tipos de atividades. A primeira delas ele vai fazer apenas a combinação daqueles tipos habitacionais, então a unidade padrão, o bloco padrão do edifício, nos diferentes terrenos, né, onde se implantam os empreendimentos, os condomínios, tentando justamente fazer a adaptação com aquilo que varia. Eu tenho um projeto padrão, mas eu tenho justamente a grande questão da arquitetura, que é a variabilidade do local, né, do clima e também das legislações locais, urbanas e edilícias. E aí ele faz um estudo preliminar de viabilidade, né, para aprovar ou não a viabilidade desse empreendimento. Então, esse é o primeiro trabalho do arquiteto. O segundo trabalho vai ser a implantação geral, né? Então, que ele vai fazer, ele vai agenciar essas tipologias no terreno e vai desenhar, então, as áreas livres, o estacionamento, né, a restrita área de lazer, os espaços gourmet, etc. e tal. E o terceiro tipo de atividade do arquiteto terceirizado é o processo de legalização junto à prefeitura, ao projeto de prefeitura. E aqui, nesse momento, em diversos momentos, a figura do arquiteto é quase tratada como se fosse a de um despachante,
né? Quer dizer, ele está ali junto com as prefeituras, né? Despachando esse projeto, acompanhando e, de fato, o engenheiro chama, né? Ele chama o arquiteto de despachante, nem sabe que ele é um arquiteto, para ele é o despachante justamente que está fazendo todo esse vai e vem dos comuniques junto com a prefeitura. E aí, quando a variabilidade do terreno não mais interfere no projeto, né, o arquiteto não participa mais. Por quê? Porque está ligado à segunda dimensão da padronização, que eu acho que é mais estrutural, que é a padronização produtiva. Então, toda a relação entre, né, aquela relação tão cara, a arquitetura entre canteiro e desenho, né, foi codificada, né, numa bíblia de projetos executivos, né, em manuais de como construir, tabelas de instruções de inspeção de material, de inspeção de serviços. Quer dizer, todos os projetos executivos são padronizados, e aqui tem, acho, um pulo do gato, né? A gente está analisando recentemente esses projetos executivos, e eles são de altíssima qualidade, quer dizer, eles conseguem, de fato, se aproximar ao máximo do canteiro de obras, né, do gesto do trabalhador, quer dizer, tem um controle quase que absoluto do trabalho no canteiro de obras, comandado por esse projeto executivo super bem detalhado, e que é o mesmo para todas as obras que essa empresa implementa no Brasil. O arquiteto subcontratado, né, esse arquiteto vai fazer a mesma coisa que o arquiteto terceirizado, é que esse não dá conta da demanda, subcontrata esse outro arquiteto, muitas vezes de modo informal. E, por último, o arquiteto registrado, ele vai, né, que é o arquiteto que trabalha na sede da empresa, ele vai apenas agenciar, apenas não, porque aí são poucos arquitetos, mas ele faz, né, então, em termos numéricos, né, de quantidade, são poucos, mas ele faz, então, toda a gestão de projetos e todo o agenciamento desses arquitetos terceirizados dentro da empresa. E essa padronização produtiva permite, portanto, que toda a produção seja controlada pelo sistema online, e aí as tecnologias de informação vêm ajudar e muito, né? Então, o sistema de gestão informatizado no canteiro de obras aqui, com aquela padronização produtiva, então, se foi possível, né, implementar um sistema de controle online baseado em índices de produção, uma moeda própria, uma moeda financeira, né, uma moeda própria da empresa, então os custos são pautados em indicadores financeiros, e não é dito custo em real por metro quadrado, mas, em si, um mix de indicadores financeiros. Você tem, né, um estoque online controlado lá na sede da empresa, todos os engenheiros são ranqueados, né, de acordo com a sua produtividade, todo esse sistema online também é controlado em termos físicos por auditorias e supervisões. Mas meu foco aqui hoje não é tanto o canteiro. Eu só vou falar mais um pouquinho. Quando eu comecei a minha pesquisa, justamente era entender qual era a relação entre arquitetos e trabalhadores da construção no canteiro de obras. E quando eu cheguei justamente no canteiro, não existia nenhum arquiteto, e até hoje, mesmo nos canteiros que a gente tem acompanhado do Minha Casa Minha Vida de outras empresas, também o arquiteto não está presente no canteiro, e o que a gente percebe é uma estrutura de produção baseada num tripé, né? O engenheiro de obras, o mestre de obras e o almoxarife, mais alguns outros auxiliares que formam a equipe própria da empresa no canteiro de obras, que agenciam subempreiteiros. E aqui, então, nessa camada, que todos são, né, contratados formalmente, né, com carteira de trabalho e incentivos à produção, e aqui os subempreiteiros contratados para cada tipo de serviço ou produto. E essa empresa sofreu, em 2003, um termo de ajuste de conduta, né, por uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, e depois ela, então, depois desse TAC, ela passou a contratar diretamente, né, alguns serviços que estavam nas mãos dos subempreiteiros, né, ligados basicamente à execução de alvenaria, para a sua equipe própria, né? E aí o que a gente pode perceber,
E aí eu trago aqui um número anterior a 2013, eu não tenho dados mais recentes, mas eu creio que isso tenha aumentado ainda mais, aqui em 2006 a empresa abre o capital e é a partir de 2006 que ela cresce absurdamente sua produção, depois eu vou mostrar os dados, mas o que eu queria trazer para vocês é que na parte onde, né, eles consideram como administrativo e vendas, e aqui está os serviços de marketing e de projeto, né, então aqui entraria, né, os arquitetos, em 3 anos, né, esse contingente de trabalhadores diretamente contratados pela empresa aumentou 2,5 vezes, ao passo que os trabalhadores de obras, né, os trabalhadores da construção civil, aumentou 9 vezes. E creio que depois aqui do TAC isso tem aumentado ainda mais, né? E tudo isso, aqui nesse último número aqui, importante notar, aqui o VGV é o valor geral de vendas que ela lançou a cada ano, né? Se a gente faz uma relação entre esse VGV e o número total de empregados, a gente observa, então, que ela consegue uma otimização, né, de um VGV per capita, né, com essa estrutura de produção. Então, com isso, né, ela consegue ampliar a sua atuação na maioria dos estados do Brasil, aumentar, né, 2007, quando ela abre o capital, então ela já vinha, né, num processo de crescimento no número de lançamentos de unidades habitacionais. Aqui é o lançamento do Minha Casa Minha Vida, então percebam aqui o salto que ela dá, né, no ano do Minha Casa Minha Vida. E, recentemente, a gente vê, então, um declínio na produção, mas chegando a um patamar que já tinha antes do Minha Casa Minha Vida, e o lucro líquido acompanha, né, esse crescimento da produção. Também o lucro foi, né, o pico aqui foi 2011, a gente vê uma redução. Quer dizer, eu estou trazendo esses números aqui para mostrar um pouco de como esse processo, né, você tem uma produção em escala da habitação, por um lado, padronizada, pulverizada nacionalmente e, por fim, garantida pelo financiamento habitacional. Se a gente olhar nesse gráfico, né, o financiamento com pagamento direto para a construtora ao longo dos últimos anos diminuiu e aumentou justamente o financiamento da Caixa Econômica Federal na linha crédito associativo, que é onde está o Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, hoje, desde 2009, quando foi lançado o Minha Casa Minha Vida, aproximadamente 80% de todas as unidades lançadas estão dentro do financiamento do Minha Casa Minha Vida. E aí o que eu queria, só voltando aqui, era colocar justamente que esse recente incentivo, né, à produção residencial privada, promovida pelos programas pelo Estado brasileiro e os programas habitacionais, e essa capitalização das empresas construtoras e incorporadoras, promoveram também esse deslocamento no papel do arquiteto na produção da habitação. Então, ele não está mais lidando com a ideia, né, de um padrão, de um tipo, né, que procura conciliar arquitetura e indústria, ou arte e indústria, como era colocado lá, né, no projeto moderno. Ele passa a ser mais um trabalhador contratado ou subcontratado, na grande parte precarizada, muitas vezes de forma precarizada, e para realizar atividades que nem sempre são aquelas que estão relacionadas ao nosso potencial criativo da profissão. E, recentemente, nas pesquisas que a gente vem fazendo sobre né, dando continuidade a essa abordagem, né, das grandes empresas que atuam nessa produção em escala da habitação, e agora, mais recentemente, no Minha Casa Minha Vida, continuamos não encontrando arquitetos, né, mas continuamos encontrando bons projetos executivos, não só nessa grande empresa que eu estudei no doutorado, mas outras empresas também que estão produzindo em escala. A questão que eu queria colocar justamente por quê?
nesse tipo, né, de produção, não, que é a maioria do que está sendo produzido hoje no Brasil, né, a gente não consegue, né, o que a gente considera hoje como boa arquitetura é uma exceção. Quer dizer, nós temos aqui, isso aqui é um empreendimento em Caruaru, em Pernambuco, da Giral Arquitetura, em que foge, né, é uma exceção dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas não está nessa, né, não está nessa lógica da padronização e da produção em escala, então é uma exceção dentro do programa. Ou aqui, continuando com a mesma empresa, que hoje deve ter aproximadamente 300 mil unidades contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, né? E a gente não consegue, e isso aqui ainda é exceção no programa. A gente consegue contar, né, nos dedos os projetos que tenham um diálogo, né, com a produção da cidade, quer dizer, tem uma inserção urbana adequada, tem uma discussão da qualidade dos ambientes construídos e projetados, e a gente não consegue encontrar ainda argumentos técnicos e científicos que justifiquem a nossa existência enquanto arquitetos e urbanistas nessa produção em escala da habitação. Ultimamente, o que a gente tem tentado lá no nosso grupo de pesquisa em São Carlos justamente é tentar entender essa chave, né? Como essas empresas conseguiram se aproximar daquilo que a gente queria, quer dizer, fazer esse vínculo estreito entre canteiro e desenho, mas abdicando totalmente do que a gente consideraria, nós arquitetos, como uma boa arquitetura, como um bom urbanismo. Era isso, obrigada. Boa noite. Meu nome é Cristiane, eu faço parte do Sindicato de Telecomunicações e sou estudante da Escola do Diese. O Márcio falou sobre o trabalho portável e eu lá na escola estou fazendo uma pesquisa sobre teletrabalho. As minhas preocupações são em relação à saúde do trabalhador, o que esse trabalho em casa pode causar na saúde do trabalhador. E outra questão é a preocupação com a destruição da organização sindical. Porque, a partir dessa transformação do trabalho, nós, do sindicato, não saberemos onde os trabalhadores estão. Então, eu queria, Márcio, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E, se possível, se você pudesse me indicar alguns materiais, eu agradeço. Boa noite, eu me chamo Adriano, eu sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, e estudante da Escola de Ciências de Trabalho do Diese. Aproveitar a oportunidade do convite da professora Suzana, convidou eu e os colegas para participar, e agradecer aí o conteúdo, aquilo que você nos trouxe, que é importantíssimo aí para a gente aprimorar o conhecimento no mundo do trabalho. Você fez uma afirmação que na atual no sistema político que nós vivemos, nós temos oposição e situação. Isso seria uma forma de implicitar a falta de posicionamento, tanto da direita ou da esquerda, haja vista as contradições que nós temos acompanhado, tanto de um lado como do outro, porque, analisando a questão econômica, está à frente da questão ideológica. É isso aí. Boa noite, eu sou Vitor Quinalha, sou conselheiro do CAL, diretor da FNA e do Sindicato dos Arquitetos. E nós realizamos, o ano passado, a primeira conferência dos arquitetos, cujo tema foi justamente desenvolvimento nacional e o papel dos arquitetos na construção das cidades. Mas o mote principal do foco era justamente o canteiro de obras, né? E, naquele momento, nós tínhamos levantado um processo de proletarização muito grande dos arquitetos. E essa proletarização não é através do Estado, né? Estão vendo hoje, tem alguns companheiros aqui, inclusive da Prefeitura de São Paulo, de outras autarquias, e que o concurso público hoje de R$ 1.800 da Prefeitura, por exemplo, é uma forma de um projeto neoliberal, como disse o Márcio, futuro prefeito de Campinas, falou que é uma forma de você não fazer os arquitetos a vir a trabalhar no Estado, né? É uma luta que nós estamos tendo de carreira de Estado, etc., lá em Brasília.
E essa projetarização, ela demonstra que o arquiteto está indo cada vez mais para a iniciativa privada. A Minha Casa, a Minha Vida, apesar de ser um programa habitacional, ela foi para reforçar mais o projeto econômico do Brasil, mas os arquitetos hoje estão na mão da iniciativa privada, e mesmo com o PAC. A gente começa a ver as placas lá do Rio São Francisco caindo, você vê que não há uma fiscalização da arquitetura e da engenharia pública em relação a isso. Que o projeto hoje, inclusive da licitação, vai com um pré-projeto e o arquiteto daquela construtora que acaba realizando o final desse projeto, e a gente sabe como é que termina com os valores exorbitantes. Além da arquitetura do espetáculo, etc, etc. Né? Eu queria ver de você se esse percurso que nós estamos fazendo, que está influenciando, inclusive, esse debate aqui do SASP, né, o tema é o trabalho, arquitetura e urbanismo, como é que vocês analisam isso e qual que é o caminho que nós podemos, assim, não levar o sindicato, mas o arquiteto como profissão, uma vez, inclusive, o Lúcia, que eu estava conversando com o seu amigo Pedro Fiore, Pedro Arantes, e existiam em torno de 25 escritórios que davam assessorias técnicas para movimentos populares no estado de São Paulo. E hoje não passam de 4. Né? Eu sou diretor de uma cooperativa e acabamos de fundar uma cooperativa mista de trabalho, a primeira do Brasil, depois de 3 anos de muita luta. Né? Inclusive, a conferência serviu para as entidades e a junta comercial tá aprovando essa cooperativa. E agora nós estamos com dificuldade de fazer que as pessoas entrem nessa cooperativa e possam vir a receber, uma vez que a legislação de cooperativa não permite que o associado venha receber salário e assim por diante. Então, estamos tendo um problema grave desse reajuste do mercado em relação aos arquitetos e urbanistas. Boa noite, eu sou Silvana, eu sou arquiteta, trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria da Cultura. Eu queria antes fazer uma observação para a Lúcia, né, porque antes de trabalhar na Prefeitura, eu trabalhava na Coab, muitos anos atrás. E o que eu vi do que você apresentou é que realmente o produto, enquanto aperfeiçoamento do produto técnico, acho que ele evoluiu nesse tempo. Eu trabalhava na Coab em 80. Porém, a qualidade do espaço e a questão de você carimbar, como a gente falava, que você carimbava o predinho no terreno, continua exatamente igual. Então, nós passamos aí quase que 35, 40 anos, e em termos de qualidade de espaço, em termos de ocupação urbana, continua a mesma coisa. Isso é lamentável, é deplorável para a nossa profissão, para a nossa classe. Agora, enquanto funcionária da Prefeitura de São Paulo, eu também tenho uma questão para o Márcio, que o que está acontecendo é uma precarização total. Eu fui para a Prefeitura justamente para trabalhar para o setor público, para interferir nas questões públicas, para ter uma atuação mais social, da minha profissão mais social. No entanto, o que a gente está vendo é uma precarização total do profissional no serviço público. E pior que isso, esse modelo, já que os salários são baixíssimos, não se consegue profissionais para trabalhar, ou então está se tentando impor um modelo aí que não nos satisfaz, o que se faz? Se parte para a terceirização. Então, está tendo também um processo de aviltamento do profissional no setor público, ou diretamente pelo baixo salário, ou indiretamente pela contratação desses profissionais terceirizados, que, na verdade, não são são contratados por gerenciadoras que ganham os tubos. Esse profissional sai muito mais caro, sai cerca de 3 vezes mais caro para a Prefeitura, e a produção, o cara que é concursado, ele passou por um exame, ele tem uma certa qualificação. O cara que vem terceirizado, você não sabe qual é o currículo dele, você não sabe o que ele tem capacidade para produzir. Então, eu queria saber o que você tem a dizer em relação a essa questão do setor público. Obrigada. Nós estamos passando aí por um processo de revolução tecnológica, né? Cada dia mais violento, eu diria, né? Porque vem com uma rapidez imensa, né? E hoje, as novas tecnologias, elas permitem novas relações de trabalho, né?
E aí que está a grande questão, né? Que você até tocou um pouco sobre isso. E a questão que eu coloco para você, Márcio, é se essas novas tecnologias para trabalhos que são essencialmente trabalhos intelectuais, você acha que há uma tendência mundial de se ter essa relação de trabalho mais fragilizada e mais voltada para o camarada que trabalha em casa, se criar essa relação de trabalho no futuro próximo? E quais são os caminhos possíveis, né, dos sindicatos, né, e dos trabalhadores se contraporem, ainda que isso venha a acontecer, mas que tenham alguma forma de atuação junto a esses profissionais que terão essa nova relação de trabalho? Isso e aproveitando logo para a Lúcia, né, como é que é essa questão da relação, né, ou melhor, as tecnologias, como elas impactam hoje nessa questão que você colocou, que da produção técnica, que não é muito bem detalhados, mas isso não quer dizer necessariamente qualidade das obras, porque eu viajo o país inteiro e vi obras de baixíssima qualidade, com controle tecnológico praticamente zero, né, que em audiência pública na Câmara dos Deputados eu falei que nós estávamos criando o maior passivo, né, nesse país. Passivo na área da patologia das construções. Vai dar muito trabalho para quem trabalha com patologia das construções em pouquíssimo tempo, né? Porque a qualidade é extremamente duvidosa, embora se tenha muito detalhamento, né? E, obviamente, que a tecnologia também permite que o copia e cola, o reproduz com facilidade, né? Que passa, inclusive, violenta, inclusive, a questão do direito autoral, né? Meu nome é Eliseu, eu sou do Sindicato dos Advogados, não sou arquiteto, mas igualmente preocupado com as questões que eu queria, em totem, concordar com o professor Márcio Postman. Mas eu resolvi falar mais para provocar duas questões. A primeira é o seguinte: no mundo hoje, que você levantou, sobretudo a partir do consenso do Washington, pelo que eu entendi da sua digressão, nós tivemos um processo que foi importante não só na precarização do mundo do trabalho, mas ela que impactou do ponto de vista da representação das entidades organizadas do movimento social. E isso gerou uma certa especificação das organizações. Então, muito surgimento de ONGs, cada um com a sua especificidade e você tendo dificuldade de amparar tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que eu acho que tem um pouco a ver também com o neoliberalismo, né? Essa questão. A segunda questão é o que você acha de um fenômeno que é a proletarização de profissões que antes eram vistas como profissões, digamos assim, de alto relevo do ponto de vista intelectual, mas que, em função dessa cadeia, do mundo que nós estamos vivendo, no mundo do trabalho, acabam sendo proletários. Por exemplo, você tem grandes escritórios de advocacia que tem um número de advogados, mas que está nessa rota da proletarização. Então, eu queria que você levantasse um pouco sobre essa questão. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Guilherme, sou vice-presidente do Sindicato dos Arquitetos. Bom, a minha pergunta, primeiro, na verdade, é só uma reflexão, no sentido de o Sindicato dos Arquitetos ele nasce em 70 e ele já nasce dentro de um conflito, né, com a crise do capitalismo. Porém, esse sindicato ele é criado durante a ditadura militar numa instituição oficial. Então, é interessante assim, a gente pensar o Sindicato dos Arquitetos de profissionais liberais, criando, durante a ditadura militar, uma instituição legal, né? E aí, assim, o desafio nosso é que a representação dos nossos trabalhadores nunca foi territorializada. Não é que a gente passou, essa crise para a gente não é nova, e a gente não soube trabalhar com ela nunca. Então, assim, isso é uma questão aqui de reflexão. E a outra coisa, é uma pergunta para a Lúcia, a respeito foi comentado um pouco a questão
eu percebo nessa sua análise que existe um boom após a abertura no capital da Bolsa, depois o Minha Casa Minha Vida introjetando recurso, né? Então, esquece essa palavra. Potencializando essas ações na Bolsa de Valores dessas empresas, porque o mercado garantido de construção, né? E não há, a gente sabe que não há o aumento, a tecnologia construtiva, a industrialização da construção não aconteceu. E mesmo assim você mostrou o tamanho, o aumento desse lucro que essas empresas conseguiram. Então, assim, duas questões que ficam. A questão da terra continua sendo nó, então é por isso que ainda não é necessário investir na industrialização. E a segunda então eles têm ainda muito o que ganhar, porque quando industrializar, a coisa vai aumentar ainda mais. É só esses 2 pontos. Bom, eu queria começar agradecendo as questões e considerações, dizer que várias delas também são as minhas questões, portanto eu não tenho respostas aqui definitivas, né? Venho da universidade e sei a importância das questões na orientação e na busca de respostas. São questões muito pertinentes e não vou responder aqui a cada um dos que fizeram, porque acho que há um eixo aí que me permitiria uma resposta geral. E pedir desculpa porque eu vou ter que sair mesmo, estou com a agenda meio apertada, vou sair muito cedo amanhã. Bom, e tenho que voltar para Campinas. Eu acredito que há uma interpretação a respeito desse mundo do trabalho que concerne, na verdade, a construção não mais de categorias ocupacionais, como na verdade, aquilo que resultou da segunda revolução industrial, a partir da formação da grande empresa, né, que a grande empresa, o Fordismo, que permitiu o surgimento, digamos, dessas ocupações de classe média, como são os arquitetos, os engenheiros, os advogados, tá certo? Que é um segmento que não está no chão de fábrica, não é? E ele intermedia o chão da fábrica com a direção. Então, essa ideia da classe média é produto do Fordismo, e associado à industrialização. É a indústria que permite a construção dessas categorias de classe média e que a universidade, a formação, o ensino superior que contribuiu nessa especialização de categorias. Porque o que predominava até o início do século XX era, na verdade, a terciarização. A terceirização já existia através da subcontratação, que predominava na presença das pequenas empresas e que permitia ter ali um núcleo de trabalho organizado em torno do trabalho de ofício, né? O resto era tudo subcontratado, a não ser alguns profissionais liberais, que era uma coisa estatisticamente residual, né? Mas o grosso da classe trabalhadora se submetia a um processo de subcontratação. Estou dizendo isso porque nós estamos, obviamente, acompanhando aqui o definhamento da indústria fordista. O que nós temos, basicamente, é outra organização, e aqui a apresentação da Lúcia eu acho que foi muito interessante, que mostra, não é, uma espécie de toyotismo dessa nova produção, tá certo? O que é justamente a fragmentação, a subcontratação, a terceirização, e isso está levando a alguns intérpretes a entender que, na verdade, você está desconstituindo não apenas a chamados empregos de classe média, tá certo? Estudos, né? Não esses frágeis que nós temos no Brasil, que nós estamos diante de uma nova classe média, o que eu acho tudo uma grande besteira, porque a classe média depende, na verdade, da presença da grande indústria, e nós somos um país que está perdendo a indústria. Há um esvaziamento industrial. E aonde, olhando o mundo, digamos assim, a divisão internacional da classe média, o que nós temos é um deslocamento da classe média para a Ásia, porque é lá onde está a indústria. E um esvaziamento dos empregos de classe média no mundo em que não tem indústria. Tá certo? Então, vários autores, Gay Standing, por exemplo, para citar um, eles na verdade trabalham cada vez mais com a categoria do novo precariado. Tá certo? É a precarização transformando-se numa classe de trabalhadores e que, indistinto da existência ou não de um curso superior, de uma especialização, na verdade, o regime de trabalho é da precarização. E isso constituiria uma nova forma de expansão da classe trabalhadora,
cuja forma de organização das instituições não dão conta desse tipo de situação. Né? E nós estamos, evidentemente, olhando que o monopólio da formação não é mais suficiente para garantir uma ocupação diferenciada. Não é? No caso brasileiro, que ainda temos muito por fazer em relação à questão do ensino superior, mas esse novo mundo, né, do conhecimento, da formação, o piso da sociedade é o ensino superior. Né? Nós somos herdeiros de uma sociedade em que o ensino superior era o teto para alguns, 5, 10% da população. Nós estamos entrando numa fase que o piso é o ensino superior. Então, o ensino superior já não vai ser o diferenciador da ocupação. Né? Eu visitei o Vietnã, por exemplo, não é? E lá é um país agrário, tem mais de 50% da população no campo. Eles têm um projeto de transformação da sua população em universalizar o ensino superior. Eles criaram, num período de 10 anos, 400 universidades. Né? Eles têm hoje 38% dos jovens de 15 a 24 anos no ensino superior, e a meta é chegar no ano 2000 com 80% dos jovens com ensino superior. Nós tínhamos, no início dos anos 2000, 5% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Hoje nós temos 14%, foi um salto enorme, mas muito pouco, gente. Então, aquilo que consagrava a especialização de algumas categorias, que era a formação associada a um tipo de emprego, isso aparentemente está com os dias contados. Tá? Então, obviamente, nós precisamos pensar cada vez mais em como é que nós organizamos os trabalhadores, né? Que perspectiva vai ser, porque eu acho que da perspectiva das categorias profissionais isso tem muitos limites. Não é? Bom, então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção e que foi vários aqui colocaram. Quer dizer, essa diferença do trabalho intelectual vai se enfraquecendo, porque o que ganha dimensão é o trabalho nos serviços. Hoje no Brasil, mais de 70% dos empregos gerados são de serviços. É um emprego que não exige força física, é um emprego de crescente importância da mulher. Né? O homem tende a perder importância nessas novas ocupações, porque a divisão sexual do trabalho do passado era dado sempre por uma valorização da força física. Então, na indústria, na construção civil, na agricultura, a força física era um determinante importante. Né? No trabalho de serviço, com a tecnologia de informação, a força física, de apertar um botão, isso é irrelevante. As mulheres têm sempre mais qualificação, estão muito mais preparadas, então também emerge um outro mundo do trabalho com a presença feminina muito grande. E quando a gente olha as instituições de representação, a presença feminina da mulher é residual. A questão do teletrabalho vai na mesma direção da precarização, tá certo? Do descontrole, né? Da autonomização do trabalho. Obviamente, isso gera esse quadro mais geral das questões vinculadas à precarização. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, não há grande diferença em relação ao que acontece no setor privado e o setor público. O setor público resiste mais, tá certo? Mas, por exemplo, nós temos dificuldade de tratar questões que são fundamentais ao mundo do trabalho, a gente fica escondendo, por exemplo, a questão da aposentadoria. Esse é um tema que precisamos discutir, porque as pessoas estão se aposentando e continuam trabalhando. 1/3 dos aposentados no Brasil continuam trabalhando. Alguém vai dizer, não, é que a aposentadoria paga pouco. A aposentadoria não paga muito ou pouco, ela paga o que a pessoa registra na sua trajetória profissional. Né? Nenhuma aposentadoria do mundo todo paga salários maiores do que as pessoas contribuíram. Mas o que acontece que as pessoas que se aposentam e continuam trabalhando? São pessoas metalúrgicos, são mineiros? Não, são os setores de serviços. Somos nós, os economistas, os arquitetos, tá certo? Os engenheiros, os advogados, se aposentam e continuam trabalhando. Então, temos que pensar que a aposentadoria é essa. Num país em que o sistema de aposentadoria representa 11,5% do PIB. É a metade de todo o gasto social. Sem falar nas especificidades de categoria. Nós temos 400 mil militares aposentados no Brasil e que custam para a Previdência 24 bilhões de reais por ano, que é o equivalente ao valor da Bolsa Família, que atende 50 milhões de pessoas. Então, é explosivo o tema da aposentadoria, mas nós estamos aqui querendo continuar do jeito que está, etc. Se nós não tiver proposta, a direita já tem e vai executar. Tá certo? Outro tema importante no caso do setor público é o enfrentamento da questão do regime jurídico único. O regime jurídico único não tem sustentação. Não é possível ele ser executado na administração pública. Ou nós nos convencemos disso, ou vamos continuar nos enganando com o avanço crescente da terceirização. Não tem concursos mais para as atividades simples. É preciso pensar um outro modelo de serviço público, do ponto de vista da expressão
dos trabalhadores de lá. Não é possível montar uma outra coisa que não seja essa terceirização, que custa muito mais, é fonte de corrupção, e sem falar em outros aspectos. Mas qual é a proposta dos trabalhadores? Os sindicatos têm a dizer o quê? Se o sindicato diz assim, eu sou contra a terceirização, o sindicato, tudo bem, tem que dizer que é contra, mas qual é a proposta? Se não tem proposta, está fora do debate. Certo? Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós vivemos num momento que é preciso dar respostas. Não apenas dizer não, não é importante. Mas, além do não, o que eu tenho a dizer? Quais são as propostas do mundo do trabalho para as questões que estão colocadas aí? Né? Acho que esse é um desafio que todos nós estamos vivendo. E eu imagino que um momento como esse nos leva a refletir e nos organizar as nossas lutas. Muito obrigado pela oportunidade e pela tolerância. Eu vou começar de trás para frente, acho que a pergunta do Guilherme dá conta um pouco das demais. De fato, é o que a gente vem discutindo, a gente não vê um processo de industrialização da construção, mas a gente vê um processo pautado em duas grandes chaves. Uma delas é justamente a que eu falei, a padronização da produção. A outra, os sistemas de controle, os sistemas de gestão, de controle do trabalho, que estão, né, isso às vezes se exacerbou muito, né, em todas as empresas. Inclusive tem estudos mais recentes aqui da FAUSP, né, com construtoras do Minha Casa Minha Vida, do Faixa 1, que também está nessa hipótese de que foram baseado nessas duas questões: padronização subempreitada, né, na organização do trabalho, e sistema de gestão, sistemas de controle de gestão do trabalho informatizados. E isso prescindiu de uma industrialização da construção. Quer dizer, a base ainda é a alvenaria estrutural. A gente vê um aumento de grandes equipamentos no canteiro, né, algumas máquinas entrando que não tinham antes, né, para agilizar esse processo, mas a alvenaria estrutural, empilhar o bloco a bloco, ainda é a maioria nesse tipo de produção. Então, é uma questão. E eu acho que está relacionado com a questão que você levantou, que é justamente se a terra é um nó. Eu acho que ela é importante, mas agora, nesse modelo de operação, nesse tipo de produção, esse agente, essa empresa, ela não é simplesmente uma empresa construtora, é um agente imobiliário. Ela é proprietária de terras, ela é incorporadora, ela é construtora, ela faz articulação com a Caixa para o financiamento, ela é vendedora. Então, ela já tem um estoque de terras acumulado, né, um land bank, que dá garantia ao escoamento dessa produção. Então, a terra é um nó, mas ela consegue agenciar isso e tornar o preço dessa terra ainda mais barato para esse tipo de produção. Então, de fato, o investimento na grande indústria, numa industrialização absoluta, não se faz necessário. E a gente viu aqui, os lucros aumentaram, né, nesses últimos tempos. E aqui, quando eu queria deixar claro, quando eu falo que teve um desenvolvimento, né, do detalhamento construtivo, desse projeto de produção muito bem detalhado, aprofundado, eu não estou aqui fazendo uma fala laudatória a isso, e, pelo contrário, esse tipo de produção não levou em consideração a qualidade construtiva, não levou em consideração a qualidade arquitetônica, não levou em consideração a qualidade urbanística e nem as condições de trabalho no canteiro de obras, e muito menos a remuneração do arquiteto. Quer dizer, esse aprofundamento está ali exclusivamente em prol do lucro, né, da empresa e dos seus investidores. Então, o meu esforço aqui analítico é entender um pouco essa lógica. O que está por trás disso, para a gente tentar entender por que esse projeto de produção, essa padronização, a produção em escala, esses sistemas de controle possibilitam, né, esse tipo de produção com garantia de lucro, né? Uma maximização absoluta dos lucros da empresa. Eu acho que era isso. Não sei se eu... mas concordo com os comentários. É uma produção lamentável, mesmo em termos arquitetônicos e urbanísticos. E era isso. Muito obrigada.